Uma das formas mais comuns de descartar uma ideia é dizer é apenas uma coincidência. Mas como sabemos se algo realmente é uma coincidência? Isto é algo com o qual até mesmo os cientistas têm dificuldade. Quando você pensa em um cientista, provavelmente imagina uma pessoa muito lógica, alguém que aceita fatos e observações acima de tudo. Mas nem sempre este é o caso. Deixe-me mostrar o que eu quero dizer. Tente lembrar a primeira vez que você olhou para uma imagem da Terra. Provavelmente você percebeu que ela se parecia muito com peças de um quebra-cabeça que se encaixavam. Elas têm essa aparência porque em algum momento elas estavam todas conectadas em um supercontinente chamado Pangeia, há cerca de 100 milhões de anos. E ao longo do tempo, as peças se separaram e se afastaram uma das outras, criando o mundo como vemos hoje. Essa ideia é chamada de deriva continental. E agora isso nos parece óbvio, mas houve um tempo em que não era assim, e não era óbvio nem para a maioria dos cientistas. No início dos anos 1900, quase ninguém acreditava que os continentes pudessem se mover ou se deslocar. Para explicar isso, muitos cientistas acreditavam que uma vez existiu uma enorme ponte de terra que conectava a África e a América do Sul, uma ponte que de alguma forma desapareceu sem deixar rastros. Mas um geofísico alemão chamado Alfred Wegener acreditava que a África e a América do Sul pareciam se encaixar como peças de um enorme quebra-cabeça, exatamente porque estavam conectadas em algum momento em uma imensa massa de terra. Para testar sua teoria, Wegener examinou as rochas e fósseis nas costas da África e da América do Sul, e ele descobriu que eram surpreendentemente semelhantes. E em 1912, ele publicou suas descobertas da teoria da deriva continental. Você pensaria que a comunidade científica abraçaria todas essas evidências, mas não foi o que aconteceu. A maioria dos cientistas descartou tudo como apenas uma coincidência. Na verdade, a ideia era tão controversa e os cientistas se sentiam tão ameaçados pelas descobertas que a Associação Americana de Geólogos de Petróleo realizou um fórum com o único propósito de tentar derrubar a teoria da deriva continental. Tudo isso porque não se encaixava em sua visão de mundo. Pense nisso por um segundo. Cientistas, pessoas que esperamos que sejam lógicas e orientadas pelos fatos, se reuniram para rejeitar uma ideia, apenas porque não gostavam dela, mesmo havendo uma enorme quantidade de evidências para comprovar que era verdade. E eles fizeram isso mesmo que fosse algo tão óbvio que até mesmo uma criança pudesse perceber. Foi na década de 1950, quase 40 anos depois, que a opinião científica começou a mudar e aceitar o conceito de deriva continental de Wegener. Isso mostra que o fato de a América do Sul e a África parecerem peças de um quebra-cabeça que se encaixam tão bem não foi uma coincidência. A história da ciência está repleta de exemplos como esse, e isso por si só nos deveria deixar céticos, sempre que supostos especialistas descartam algo como apenas uma coincidência. Nas palavras do físico vencedor do Prêmio Nobel, Percy Williams, coincidência é o que sobra depois de aplicar uma teoria ruim. E isso não deveria ser surpreendente, porque de acordo com o filósofo alemão Schopenhauer, toda verdade passa por 3 estágios. Primeiro é ridicularizada, segundo é violentamente contestada, terceiro é aceita como evidência por si só. E isso sugere que devemos ter muito cuidado ao descartar imediatamente as coisas como mera coincidência. E também tem implicações importantes para muitas das coisas que experimentamos em nosso dia a dia. Coisas que poderíamos ser tentados a descartar como apenas uma coincidência. Pegue, por exemplo, a história real de Paul Gretchen. Paul havia acabado de começar a namorar uma mulher chamada Esther e estava pensando em pedi-la em casamento. Ele estava em uma padaria pagando por um sanduíche, quando notou uma nota de $1 na sua carteira com o nome dela escrito. Que estranho, ele pensou consigo mesmo. E por que o nome de Esther apareceria no exato momento em que ele estava pensando sobre o relacionamento deles? Por algum motivo, ele decidiu não gastá-la, e em vez disso levou a nota para casa, algo que ele normalmente não faria. Decidiu que aquela nota de $1 seria um presente engraçado para Esther, então ele a colocou em um porta-retratos e deu a ela no dia em que fosse pedi-la em casamento. Mas quando Esther desembrulhou o porta-retratos com a nota de $1 dentro, ela não riu. Ela ficou absolutamente sem palavras. Enquanto olhava para a nota de $1, ela parecia chocada e confusa. Depois de um breve silêncio, Paul disse a ela que aquela não era exatamente a reação que ele esperava. Ele perguntou se algo estava errado. Esther respondeu que estava tudo bem e concordou. 2 anos se passaram sem qualquer menção à nota de $1.
E só foi quando eles se mudaram para a nova casa que Paul viu a nota de $1 novamente. Ele ficou surpreso que Esther havia guardado a nota depois de todo esse tempo. Foi então que Esther finalmente revelou por que ela reagiu daquela maneira todos aqueles anos atrás. Acontece que quando ela tinha 19 anos, ela estava em um relacionamento infeliz, que estava terminando. No meio dessa separação, ela se lembra de ter pensado que não tinha certeza se o amor verdadeiro era real. Ela decidiu deixar o destino nas mãos do universo. Pegou 10 notas de $1 e em cada uma delas escreveu seu nome. Ela disse a si mesma: se eu estiver destinada a encontrar meu amor verdadeiro, então uma dessas notas acabará nas mãos do homem com quem me casarei. E assim, quando Paul lhe deu a nota de $1 com seu nome naquele momento, ela soube que se casaria com ele. Mas ela não queria revelar isso tão cedo no relacionamento. É uma história surpreendente e improvável. E até hoje, Paul e Esther estão casados há mais de 19 anos e têm 3 filhos juntos. Greg Lavoie uma vez disse que quando você está no caminho certo, o universo pisca e acena para você de tempos em tempos, apenas para lhe avisar. E uma vez que você começa a notar essas pequenas pistas cósmicas, uma vez que você entende que está em um caminho, você começará a vê-las em todos os lugares. Essas pistas são o que o psicólogo suíço Carl Jung chamou de sincronicidade. Em 1952, Jung publicou um artigo explicando que, da mesma forma que podemos conectar eventos por causa e efeito, também podemos conectá-los por significado. A sincronicidade acontece quando há uma coincidência significativa. E encontramos isso quando um evento no mundo coincide de forma significativa com um pensamento ou um sentimento na mente. Frequentemente, isto acontece quando você está pensando em algo e quase instantaneamente percebe algo mais que está conectado ao que você estava pensando ou sentindo. Como aconteceu quando o Paul se pegou pensando em Esther e imediatamente notou uma nota de $1 com o nome dela. Por que isso acontece? Jung acreditava que a vida não é uma série de eventos aleatórios, mas sim uma expressão de uma ordem mais profunda, que ele chamava de Unus Mundus. De fato, o conceito de Unus Mundus de Jung guarda uma semelhança impressionante com a ideia de Pitágoras, que tudo no universo está conectado por uma estrutura básica de números. De acordo com Jung, todos nós estamos conectados em uma rede que nos proporciona uma sensação de totalidade universal. E esta percepção é mais do que um exercício intelectual, é um despertar espiritual. Jung afirma que a sincronicidade desempenha um papel semelhante aos dos seus sonhos e dos seus propósitos, e direciona nosso pensamento consciente para se conectar com essa maior consciência universal. Jung ressalta que não está negando que as coincidências possam acontecer, mas ao mesmo tempo também devemos admitir que existem algumas coincidências que estão conectadas de maneira tão significativa que suas chances de ocorrer seriam tão improváveis que são praticamente impossíveis de explicar. E é por essa razão que não devemos ignorar as sincronicidades quando elas acontecem. Devemos prestar atenção cuidadosa a elas. Aqui está outro exemplo comum. Se você sonha com alguém em uma noite e no dia seguinte encontra essa mesma pessoa, você deve se perguntar: por que esta pessoa está entrando na minha vida neste momento? O que isso significa e qual é a mensagem que devo entender? Isso nos leva a um domínio além do mundo material e implica uma ordem mais profunda e invisível no universo. Porque, em um sentido muito mais amplo, todo o nosso universo e a própria vida podem ser considerados como uma coincidência quase impossível. Muitos cientistas apontam que as leis físicas que observamos ao nosso redor parecem estar perfeitamente organizadas, da maneira certa, para sustentar a vida como a conhecemos. Também sabemos que existem constantes matemáticas na natureza, ao nosso redor, como a velocidade da luz e a força da gravidade. E todos esses números parecem ser exatamente adequados para que o nosso universo contenha a vida. Se eles fossem um pouco diferentes, o universo entraria em um colapso ou não teria os elementos químicos necessários para a formação das estrelas ou planetas. É uma pergunta que vale a pena fazer. É apenas uma coincidência que as leis da natureza e as constantes matemáticas que vemos no universo aconteçam exatamente da forma como são e que estejam organizadas de uma maneira que torna possível sustentar a vida? Isso levou aos que muitos cientistas chamam de ideia do universo ajustado. E se formos ainda mais profundo, encontramos outro tipo de sincronicidade que ocorre em relação aos números. De acordo com a numerologia, quando você vê números que continuam aparecendo em sua vida repetidamente, em diferentes situações e de diferentes maneiras, não é por acaso. Isso está acontecendo por uma razão. Da mesma forma que um sonho recorrente pode ser compreendido como uma mensagem da sua mente ou do seu subconsciente,
O número que você continua vendo em sua vida pode ser entendido como uma mensagem do universo. No entanto, aproveitar ou não essa mensagem é totalmente com você. Na numerologia, esses números recorrentes são chamados de números angelicais. Eles podem fornecer pistas valiosas sobre as oportunidades que já existem ao seu redor. Se você continuar comigo em um vídeo futuro, iremos mais a fundo no significado desses números angelicais, como identificá-los e o que revelam sobre o seu caminho da vida. No entanto, aproveitar ou não essa mensagem é totalmente com você. Na numerologia, esses números recorrentes são chamados de números angelicais. Eles podem fornecer pistas valiosas sobre as oportunidades que já existem ao seu redor. Se você continuar comigo em um vídeo futuro, iremos mais a fundo no significado desses números angelicais, como identificá-los e o que revelam sobre o seu caminho da vida.